Olá, nós estamos conversando sobre o tema Caminhando com Deus em meio ao sofrimento. Acredito que esse tema seja adequado e pertinente a todos nós, visto que todos precisamos lidar com o sofrimento. Hoje quero falar com você sobre a viva esperança. O sofrimento fica absolutamente insuportável se não tivermos esperança. E a Bíblia fala sobre uma viva esperança. Nesse sentido, quero chamar a sua atenção para o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. O texto vai aparecer aí para você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O claro objetivo de Pedro ao escrever a sua primeira epístola é falar sobre a grande salvação que Deus oferece por meio da obra do seu bendito Filho. Pedro queria persuadir seus leitores, ele mesmo já estava persuadido e convencido de que a salvação é obra de Deus. Além da questão da exposição da salvação, Pedro se encarrega também daquelas questões relacionadas às implicações da salvação, como deve ser o comportamento de uma pessoa salva. Pedro trata sobre isso. Pedro quer ensinar seus leitores sobre como proceder num mundo que é hostil e avesso às coisas de Deus. O nosso mundo é assim, não é mesmo? Repleto de maldade, de corrupção, de perversidade, de rebelião contra Deus e contra a sua lei. Pedro, sob a influência e capacitação do Espírito Santo do Senhor, quer confortar, quer consolar e ao mesmo tempo encorajar e estimular os crentes que estavam dispersos a perseverarem na fé com fidelidade. No verso 3, Pedro bendiz a Deus chamando-o de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se revelou em seu Filho, o Senhor Jesus. Por meio de Jesus Cristo, e tão somente por Ele, todos os eleitos compartilham sua filiação. Por intermédio de Jesus, os eleitos denominam Deus de Pai, porque são seus filhos, ou seja, Deus vê em nós filhos quando? Quando vê o Filho dele em nós. Deus é, em primeiro lugar, o Pai de Jesus e depois disso, por causa de Jesus, é o Pai daqueles que creem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Deus regenera os que creem por causa de sua misericórdia. Misericórdia é a compaixão de Deus, é a graça de Deus. Deus não precisava nos salvar. Na verdade, nós não merecemos isso. Não merecíamos o perdão divino. Merecemos justamente o contrário, merecemos a sua ira. Porém, misericórdia é precisamente isso, é transformar o mal em bem. Por isso, bendito seja Deus. Bendito seja Deus por causa da sua muita misericórdia. Segundo a sua muita misericórdia, Deus regenerou os que creem. Esse é o ensinamento do apóstolo Pedro. Deus, por causa de sua muita misericórdia, regenera os que creem. Regeneração é termo bíblico, especialmente do Novo Testamento, que faz referência àquela mudança, alteração efetuada no coração, no interior, lá dentro daqueles que creem. Uma expressão bíblica correspondente é novo nascimento. Os que nascem de novo, os que nascem do céu, são aqueles que foram regenerados pelo Senhor. A regeneração tem a ver com a mudança promovida
pelo Senhor no coração do pecador, habilitando, capacitando e inclinando o seu coração para desejar, para almejar, para aspirar a observar a vontade do Senhor. Aliás, essa vontade é perfeita. A regeneração é, portanto, obra divina. A regeneração não acontece como retribuição pela performance do pecador. A regeneração é obra divina, não é atividade humana. A regeneração resulta da muita misericórdia de Deus. E essa regeneração que acontece por causa da muita misericórdia de Deus objetiva, conduz o crente, o que crê, a uma viva esperança. A esperança cristã é viva, pois ela envolve expectativa pelo futuro e motivação no presente. A esperança bíblica lida tanto com o futuro como com o presente. Viva esperança é aquela que não se extingue, que não é eliminada, que não é subtraída, que não é prejudicada, que não é removida pelas circunstâncias adversas do presente. Há muitas coisas pelas quais nós esperamos na vida, não é mesmo? Esperamos aumento salarial, esperamos que o nosso time vença o campeonato, esperamos sucesso nos estudos, temos esperança em muitas coisas, só que essas coisas são incertas, elas podem não acontecer. Quando a Bíblia fala de esperança, ela tem em vista algo completamente diferente, algo completamente distinto, porque a esperança bíblica não é incerta. Pelo contrário, a esperança bíblica é a firme convicção de que as promessas de Deus para nós, para o nosso presente, para o futuro, se cumprirão certamente. A esperança bíblica tem a ver com uma atitude de certeza, de convicção em relação ao cumprimento das promessas de Deus. O cristão é chamado para essa viva esperança, isto é, para a plena certeza da ressurreição do povo de Deus e para a vinda plena do reino do Senhor. Essa esperança bíblica é composta por dois movimentos. Em primeiro lugar, o crente olha para trás. O crente olha para a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Jesus representou o momento mais difícil, mais adverso, mais tenebroso para os discípulos. Os discípulos haviam depositado todas as suas esperanças e expectativas em Jesus. De repente ele morreu. Tudo parecia perdido. Parecia somente. Com a ressurreição, o desespero transformou-se em esperança. A ressurreição de Cristo promoveu isso, transformou o desespero, a desesperança em esperança. Ocorreu uma grande mutação, uma grande transformação, uma grande metamorfose. A desesperança virou esperança, a tristeza virou alegria. Portanto, junto com o sofrimento, seja ele grande, pequeno, muito intenso, nós nos apegamos sempre à cruz, na esperança de sermos reerguidos com Cristo na ressurreição. A esperança do crente deve sempre prevalecer. Segundo movimento que nos ajuda a compreender o que é esperança bíblica, o crente tem o Espírito Santo como penhor do reino. A presença do Espírito dá ao crente, confere ao cristão a certeza de que o reino será, sim, muito brevemente, plenamente consumado. O Espírito Santo é o sustentáculo da nossa esperança. O Espírito Santo é o nosso consolador. O filósofo Aristóteles costumava dizer que a esperança é o sonho de quem está acordado. O autor anônimo
da epístola endereçada aos Hebreus, afirmou que a esperança é a âncora da alma. Essa viva esperança só é possível por causa da ressurreição de Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é o protótipo daquilo que Deus haverá de fazer nos crentes por ocasião da ressurreição. Jesus foi o primeiro, Jesus vem na frente. Por ocasião da ressurreição, nós seremos os próximos. Sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível e a nossa esperança não faria nenhum sentido. Paulo chegou a afirmar que se nós não cremos que Cristo ressuscitou, a nossa fé é vã. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo nos deu a segurança de que nós também ressuscitaremos com Ele. Jesus é o primeiro a quebrar os grilhões da morte, de modo que, por meio dele, por meio de Jesus, encontramos nossa regeneração e nele, apenas em Cristo, temos a vida eterna. A morte perde o seu poder onde não há pecado. É por isso que Jesus Cristo ressuscitou, ele não tinha salário nenhum para receber, visto que viveu de forma absolutamente perfeita, no meu e no seu lugar. Jesus, em primeiro lugar, viveu por nós, observando toda a lei de Deus em nosso lugar, e Jesus morreu por nós, ele se entregou vicariamente, sacrificialmente, para a nossa salvação e redenção. Não há nada de mais proveitoso para quem sofre do que ter esperança. E não existe nada mais agonizante do que sofrer sem ter esperança. A perda da esperança é o que torna o sofrimento absolutamente insuportável. Já que Pedro falou de uma viva esperança, quero também chamar a sua atenção para aquilo que João escreveu por ocasião do seu exílio em Patmos, quando recebeu a visão de Deus acerca do fim. No livro do Apocalipse, lemos que o Senhor nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E isso vai acontecer lá, no novo céu e na nova terra. Os seres humanos são criaturas moldadas pela esperança. E a Escritura quer cada vez mais nos persuadir, nos convencer, nos dar a certeza de que haverá sim ressurreição. E viveremos sim em novo céu e nova terra, numa realidade completamente distinta dessa que nós precisamos suportar aqui. Meu irmão, minha irmã, mantenha viva a esperança no Senhor. Continue crendo, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da dificuldade. Persevere. Aliás, é o próprio Deus quem vai auxiliá-lo e capacitá-lo nessa atitude de perseverança. Se apegue a Jesus Cristo e confie sempre no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Amém.